Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nessa aula vamos pensar sobre crônicas do descobrimento ao século XXI. Vem comigo para mais essa aula que foi planejada de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Em História, o professor trabalhou com você o processo das grandes navegações e o encontro das culturas europeia, indígena e africana, e a ilusão de superioridade cultural vindas dos tempos de colonização. Em Geografia, o professor vai falar sobre a diversidade populacional e étnica do povo brasileiro e como estão instalados geograficamente. Em nossa última aula, vimos que o soneto é a forma de poema preferida dos poetas líricos. Conhecemos um pouco dos documentos que retratavam o cotidiano do Brasil colônia e da crônica não literária. Mesmo tendo sido gêneros criados há séculos, permanecem com pequenas mudanças que refletem o nosso modo de pensar na atualidade. Já parou para pensar se todos tivessem o mesmo estilo de vida, com culturas, valores idênticos? Já imaginou se todos nós pensássemos de igual maneira? Acho que nunca teríamos criado o ponto de interrogação, não é verdade? Não precisaria fazer perguntas, pois todos nós já saberíamos as respostas, ou a maioria delas. E se todos tivessem o mesmo corpo e rosto? Uau! Não daria mais para dizer que alguém é um gatinho ou uma gatinha. Todos com o mesmo rosto, isso não teria a mesma graça. E todos usando as mesmas roupas? Mesmos sapatos? Numa festa, como é que você identificaria as pessoas da sua família ou seus amigos? Parece um pesadelo. Ainda bem que existe a diversidade. O que a convivência, a diversidade e a língua portuguesa têm em comum é o que vamos entender agora. Bem, pessoal, em nossa aula de hoje, vamos falar sobre convivência. Mas quando falamos disso, às vezes não é claro para nós o que essa palavra significa, ou dos seus múltiplos significados, né? Então, conviver é coexistir, é estar junto, né, por muito tempo, com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, né, de forma pacífica e harmoniosa. Então, tem esse detalhe que não é pequeno. Então, veja só, coexistência pacífica e harmoniosa de grupos humanos no mesmo espaço. Pode ser um espaço, né, geográfico grande, né, como pensamos aí em um país, em um estado, em uma cidade, ou um espaço menor, como as nossas casas, certo? Bom, e pensando nos desafios dessa convivência, nós temos que pensar nas diferenças. Lembra que nós comentamos no início da aula que ainda bem que existem as diferenças? Tem pessoas que têm maior dificuldade de lidar com essas diferenças e outras pessoas menos. Será por quê? Já parou para pensar nisso? Bem, os desafios, então, relacionados às diferenças, estão associados às diferentes sociedades, né, diferentes regiões, por exemplo, sociedades e valores diferentes, culturas, né, o que é valorizado em uma cultura não é tão valorizado em outra, isso é uma diferença, e fatores econômicos também. Então, uma sociedade com bastante poder de aquisição, né, com bastante dinheiro, é diferente de uma sociedade que tem menor condição financeira. Se é diferente, ok, mas quer dizer que é uma diferença para melhor ou para pior? Vamos pensando nisso aí durante a nossa aula. Para vencer, então, essas diferenças, esses desafios da convivência pacífica e harmoniosa com o respeito, precisamos, então, de paciência, tolerância, solidariedade e uma palavra nova para algumas pessoas, a alteridade. Já ouviu falar dessa palavra? Vamos comentar bastante dela na nossa aula de hoje. A alteridade é um princípio, é um valor, né, que pode ser construído junto às pessoas e ele está relacionado ao reconhecimento e o respeito às diferenças. Ouviu a palavra melhor? Ouviu a palavra pior? Não existe isso na alteridade. A alteridade, então, é reconhecer e valorizar a diferença. O outro é diferente e só. Eu sou diferente e só. Não quer dizer que seja melhor ou pior que alguém.
Vamos ver exemplos na nossa aula. Então, ao falarmos da alteridade, nós temos que, primeiro, reconhecer que o outro é singular. Ele é único no mundo, não há outra pessoa igual a ele. Mesmo que seja um irmão gêmeo, não é igual, certo? E a partir do momento que eu reconheço, eu falo, não, realmente essa pessoa é diferente de mim. E eu sou diferente dessa pessoa e da outra pessoa. Então, a partir do momento que eu reconheço essa diferença, nós devemos exercitar o respeito. Por que nós colocamos aqui exercitar? Porque realmente é um exercício, respeitar o próximo. Então, às vezes, é estranho você ceder o seu lugar para uma pessoa mais velha se sentar, se você não tem esse hábito, né? É estranho você ouvir a opinião do outro e ficar com a sua opinião para você, não desrespeitar o outro. Mas a partir do momento que você começa a praticar esse respeito, isso vai se tornando mais fácil, certo? Então, reconheceu, respeitou, e aí tem uma outra coisa, que é exercitar a tolerância. A tolerância está relacionada a fugir da provocação. Não é verdade? Às vezes a pessoa é diferente de você e você respeita. Mas se a pessoa te provoca, ou aquela atitude, ou aquela ação, aí já é mais difícil manter esse respeito, né? Então tem a tolerância. Essas três palavras estão juntas para formar o conceito de alteridade. Em nenhum momento aqui foi falado que um é melhor que o outro. É respeitar que é diferente. Não é melhor, não é pior. É diferente. Se é diferente, não há como comparar, né, entre melhor e pior, certo? E aí, pensamos no conceito lá da alteridade e numa coisa chamada etnocentrismo. O etnocentrismo, provavelmente o professor de história já deve ter comentado com você sobre ele, que é quando uma cultura considera-se superior a outra cultura. Certo? Tá lembrado? Se não tá lembrado, não tem problema. A gente vai comentar sobre isso na nossa aula de hoje, relacionada à língua portuguesa. Bem, como o princípio de alteridade é importante para reconhecermos as diferenças, quando entramos em contato com uma cultura diferente da nossa, e por mais que isso gere em nós um estranhamento, são muitas diferenças, é importante nós mantermos o princípio da alteridade. Minha cultura não é melhor que a do outro e a do outro não é melhor que a minha. Elas são diferentes e coexistem, certo? Bom, mas será que lá na época da colonização havia o princípio de alteridade? O que você acha? Será que a cultura dos povos europeus e a cultura dos povos indígenas coexistiram pacificamente? Conviveram pacificamente? Vamos lá. Bom, o etnocentrismo, como nós comentamos, é quando uma cultura considera-se superior a outra cultura, é uma forma de justificar a dominação e a exploração de outros povos. Foi isso que aconteceu com o povo brasileiro aqui no período de 1500, né, da nossa colonização e em vários outros lugares do mundo também. Como é que funcionava então esse pensamento europeu lá dessa época? Bem, lá nessa época não havia o conceito de alteridade e talvez eles nem tivessem o conceito de etnocentrismo, como nós temos hoje. Mas para justificar a dominação, a escravização e também a retirada de recursos e riquezas desses países, desses povos, eles se basearam nos conceitos religiosos. Então vejam só, eles se utilizaram da religião para salvar os povos considerados pagãos. Aqui nós estamos falando especificamente do cristianismo, certo? E eles acreditavam então que indo até esses povos e os catequizando, indo até esses povos e mostrando essa cultura e essa religiosidade cristã, estariam salvando a vida dessas pessoas, certo? Bem, eles acreditavam ainda que eles eram predestinados, era a missão de vida deles salvar esses outros povos. E isso dava direito à dominação. Não era isso que os indígenas pensaram, né? Na verdade, esse lado dos indígenas pouco é ouvido, não é verdade? E
Pensando então nessa questão de será que a cultura, o povo indígena pensou da mesma maneira que o povo europeu? Será que teve essa convivência? Pensando nisso, nós temos a retratação dessa cultura local pelo olhar do europeu. Lembra que nós comentamos em aulas anteriores sobre as aventuras de Hans Staden? Lembram? Eu trouxe o livro para você se lembrar. Olha só. Lembra dele? Vocês fizeram atividade sobre ele, nós também contamos uma parte do relato, né? Que é um relato de viagem, mas também é um documento histórico. Claro que essa é a versão de reconto do Lobato. E aqui, nesse livro, tem um trecho do relato do Hans Staden mesmo, né? Não é um reconto. Tem, na verdade, vários autores aqui que falam desse período, certo? E esse período todo serviu de fonte de pesquisa para outros escritores, como é o caso desse aqui, Poesia Lírica Indianista, né, do Gonçalves Dias, um poeta que viveu muitos anos, né, depois aí do período da colonização. Bem, por que esses documentos, então, eram tão importantes, além de servir de fonte histórica, né, de registro? Pessoal, Hans Staden, por ter vivido dentro, né, da sociedade indígena, né, por 9 meses, ele presenciou muita coisa. Então, muitos europeus estavam ali nos pontos de comércio, né, em seus navios, e só tinham contato, né, com o povo brasileiro, os povos indígenas, né, naquela época, no momento das negociações. E não tinham ideia de como era a família indígena, não tinham ideia de como era a cultura, a religiosidade. E aí, Hans Staden, né, por numa situação de guerra ter sido aprisionado pelos povos indígenas, pôde nos contar isso no seu relato de 2 viagens ao Brasil. Bem, o que ele contou então? Ele contou principalmente coisas relacionadas ao fazer, né, desses povos. A agricultura, as celebrações religiosas, o movimento, né, das guerras entre os próprios indígenas e principalmente contra o povo europeu, e o comércio. Como é que o comércio acontecia então? Aqui temos uma imagem que está na obra do Hans Staden, e lá na obra do Lobato tem imagens bastante parecidas também, né, que retratam também esse período histórico aqui e a cultura dos povos indígenas. Bem, pessoal, então eu vou ler para vocês um trechinho do relato de Hans Staden. Palavras dele, não é o reconto do Lobato, ok? Ao chegarmos perto de suas moradas, vimos que era uma aldeia com 7 casas e se chamava Ubatuba. Entramos numa praia que vai abeirando o mar e ali perto estavam as suas mulheres numa plantação de raízes, a que chamam mandioca. Na mesma plantação haviam muitas mulheres que arrancavam dessas raízes e fui obrigado então a gritar-lhes na sua língua: "Eu, vossa comida, cheguei." Conduziram-me depois para dentro de casa, onde fui obrigado a me deitar em uma rede. Voltaram as mulheres e continuaram a me bater e maltratar, ameaçando me devorar. Enquanto isso, ficavam os homens reunidos em uma cabana e bebiam o seu cauim, tendo consigo seus deuses, que se chamavam Maracá, em cuja honra cantavam por terem profetizado que haviam de me prender. Mas aqui tem muito mais sobre a cultura dos povos indígenas, né? No caso aqui dos Tupinambás. E ele fala também sobre a cultura, como eram as famílias, né? O casamento, o divórcio, né? Então a gente percebe que, embora o europeu tenha essa visão de que os povos indígenas tinham uma cultura inferior, a gente percebe que não, era uma cultura diferente sim, mas muito bem estruturada. Bom, e o relato de Hans Staden não é o único documento que foi utilizado, né, como registro histórico para mostrar o dia a dia das pessoas que moravam aqui no Brasil colônia. Como já falamos com você e como você já conhece a capa, né, aqui do nosso livro, a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi a primeira, né, para informar ao rei de Portugal como era o Brasil. A gente já comentou que ele achava que era só praia, né, uma praia de ponta a ponta.
E tem também os diários de navegação. Então, as pessoas que navegavam, que eram responsáveis pela parte técnica das embarcações, elas construíam registros, né, para detalhar as rotas, né, e fugir de perigos também. Isso também é considerado documento histórico e também crônica, por retratar o dia a dia dessas pessoas, né? Os tratados de terra, que era bastante comum aqui, nesse período que Hans vem, né, para o Brasil, entre essas viagens, houve a tentativa, né, de dividir o Brasil em faixas, né, que eram hereditárias. Então, uma vez passada para uma família, continuaria naquela família por muitos anos. E as cartas dos missionários jesuítas. De todos esses aqui, quando nós observamos quem é que tinha o olhar mais humanizado para os povos indígenas, eram os jesuítas. Eles realmente, pelos relatos, se preocupavam com a salvação dos povos indígenas. Mas aí a gente tem que perguntar, será que na religiosidade dos povos indígenas eles precisavam ser salvos? Será que funcionava dessa maneira na religião desses povos? Temos que pensar sobre isso. Como eles queriam salvar esses indígenas, mas um falava português e o outro tupi-guarani, para citar uma língua só, né, que eram várias, como é que iam fazer então? Os padres jesuítas perceberam que os povos indígenas, eles eram propensos, né, eles gostavam de celebrações, de dança, de musicalidade. Então, pensando nessas formas, né, de arte e de expressão, eles construíram teatros. E a partir daí começaram a catequizar esses povos. Catequizar aqui era realmente pregar, né, o cristianismo e fazer com que esses povos indígenas aceitassem essa nova religião. Aceitar essa nova religião já pressupunha que todos os costumes europeus deveriam também ser aceitos. Há uma carta, né, desses documentos em que o padre, escrevendo, né, às igrejas em Portugal, comenta que se preocupava muito com os povos indígenas porque eles andavam nus. E nós sabemos que o indígena não andava nu. Ele tinha, sim, a vestimenta dele, a pintura corporal, era a forma, sim, dele se vestir e dele comunicar, né, através ali do seu corpo. Então, eles julgavam que o fato do indígena estar nu, aos olhos do europeu, né, já pressupunha que ele não tinha salvação. Vamos continuar, então, para a nossa aula? Aqui, nós temos um exemplo, né, de Anchieta e Nóbrega, dois padres, né, da Companhia de Jesus. Na cabana do indígena Pindoburçu, é uma tela de 1927, de Benedito Calixto, e retrata, de certa forma, os povos indígenas. Diversas vestimentas, né, para os povos indígenas, acessórios, né, que representavam alguns valores e algumas posições sociais, né, para esses povos. E nós temos aqui a pregação, né, um momento de pregação num altar. Bem, com base, então, nesses relatos, né, diários, não tão diários assim, mas que retratavam esse período, né, aqui do Brasil, nós temos a origem, então, da crônica, que começou assim, histórica, e depois passou a ser um gênero textual literário. Lembram-se das características? A crônica, então, tem origem, a palavra, né, tem origem grega, de Cronos, o deus do tempo, aborda fatos do cotidiano das pessoas, tem linguagem objetiva ou subjetiva, dependendo daquilo que o autor quer comunicar, né, e como ele quer construir o seu texto. E o narrador pode ser de primeira pessoa ou de terceira pessoa. O que isso quer dizer? De primeira pessoa, ao uso do eu. Então, eu vi, lembra do Hans Staden? Né? Eu vi, eu presenciei, eu disse, eu, vossa comida, cheguei, por exemplo. Né? Então, ele está usando o eu. Ele está contando e, ao mesmo tempo, está vivendo a história. Já com o narrador de terceira pessoa, ele não vivencia os fatos, ele apenas conta. Estão lembrados? Bem, outras características da crônica são as seguintes. As mais contemporâneas abordam o cotidiano urbano.
Os textos que mais falam do cotidiano rural estão relacionados ao conto, né? Enfim, a ótica é particular e criativa. Quando nós dizemos ótica, nós estamos falando do foco de narração, lá do tipo de narrador. Então, o narrador pega um fato simples, pegar o ônibus, por exemplo, né? Isso é uma coisa muito simples. Como isso pode ser tema de um texto? Está no cotidiano das pessoas. Mas será que é só escrever? Ah, eu fui até o ponto de ônibus e entrei no ônibus? Não, você tem que ter ali um olhar particular e criativo para que isso dê um texto muito bacana, né, como a crônica é. A maioria tem a presença do humor e há também a presença da linguagem coloquial e uma linguagem simples. Linguagem simples não quer dizer que há coloquialidade, né, mas é uma linguagem simples e fluida. E onde é que nós encontramos? Em quais portadores textuais? Aquilo que pode portar um texto, pode servir para colocar um texto. Nos jornais, principalmente, né? Revistas, blogs, livros didáticos, outros, né? Coletâneas de crônica. Nas próprias redes sociais, né? Ultimamente temos bastante. Bom, crônica jornalística, então, como nós vimos um pouco anteriormente, a crônica estava bastante presente nos jornais, que já retratavam o cotidiano das pessoas, mas não de uma forma literária. Será que toda crônica, então, é literária, tirando a crônica histórica? Não, a gente vai ter a presença da crônica jornalística, certo? Vamos ver quais são as características dela. Na crônica jornalística, o autor do texto, ele mistura, às vezes, a narração, que é bastante comum lá no gênero literário, né? E ele mistura isso à argumentação. Então, ele vai mostrar os porquês disso acontecer, o que levou tal personagem a agir dessa forma. E, às vezes, nesse tipo de crônica jornalística, nem há um personagem. Às vezes, ele fala de modo geral. E a crônica jornalística, uma coisa muito relevante, né, sobre ela, é que ela promove reflexões sobre assuntos bastante necessários para a sociedade em um determinado momento. Bem, pessoal, então agora chegou a hora da nossa atividade da aula. Pega as suas anotações, porque você vai precisar, principalmente para registrar dicas, né? Você vai poder complementar aí e acompanhar a nossa atividade, certo? Lembra que eu comentei com vocês que nós podemos encontrar crônicas em diversos portadores textuais, inclusive nas redes sociais? Essa crônica aqui foi retirada de um blog. E o nome dela é Crônica sobre a Diversidade Cultural. Talvez você pense, poxa, que óbvio, mas é muito importante nós prestarmos atenção no título, porque o título ele é a síntese do texto, mas é a síntese muito perfeitinha do texto, né? É o máximo que o autor conseguiu resumir tudo o que ele estava falando no texto dele. Bem, então já sabemos do que é que vai se tratar essa crônica. Nós temos ali a data de publicação, né? Por ser no site, então, olha só, 4 de novembro, né, de 2010. E nós temos aqui o autor, César dos Anjos. Foi postado por quem, então? Pela Letícia e a Keila. E aqui nós temos a fonte, certo? Quando nós olhamos o texto, ele está dessa forma lá na rede social. Para facilitar a nossa leitura, nós vamos digitar esse texto. E ele ficou assim. Colocamos também parágrafos, né? Porque lá no texto anterior, a marcação do parágrafo fica a cargo da letra maiúscula, ou às vezes saltar uma linha, né? Entre um parágrafo e outro. Então, para deixar esse texto um pouco mais próximo, né, do nosso dia a dia na sala de aula, colocamos os parágrafos então. Quando vamos ler o texto, como que nós devemos ler? Começando então pelo título, pelo autor, por essa data, para a gente entender o momento que esse texto foi escrito e às vezes, né, o autor coloca ali um subtítulo para entendermos o que ele quer, né, falar com esse texto, antes mesmo de ler. Bom, vamos à leitura por parágrafos, que é um tipo de leitura que você pode utilizar para resolver também as suas atividades. Diversidade cultural, parágrafo 1. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler todo esse parágrafo
e nós vamos tentar elaborar com as nossas próprias palavras, ou, se você achar mais fácil, utilizar palavras que estão presentes aqui para construir uma frase sobre esse parágrafo todo, certo? Vamos tentar? Vamos juntos. Existe uma linha tênue entre o que é pobreza e o que é riqueza cultural, entre o que é popularmente aceito por uma sociedade e o que é culturalmente benéfico para a mesma. Cadê os personagens? Cadê os personagens? Bom, essa crônica aqui não está falando não de nenhum personagem, não é uma crônica literária, né? Então está falando das diferenças culturais. Pensando nisso, então, você pode elaborar sua frase à sua maneira, mas eu trouxe aqui um exemplo para você. Está falando de pobreza e riqueza cultural, de aceitação do social e também falando do que é benefício para a sociedade. São coisas diferentes. Bem, como é que eu relaciono isso então em uma frase? Aqui tem uma sugestão para você. Como analisar a cultura de uma sociedade? Não é isso que ele está fazendo aqui? Falando que é difícil separar essa linha tênue entre o que é pobreza e o que é riqueza cultural? Então, como é que se faz isso, né? Ele propõe, então, professora, mas aqui não tinha uma pergunta. Tudo bem, quando você for elaborar suas anotações sobre o texto, você pode fazer de forma dialogada também, tá ok? Então, vamos para frente. Como analisar, então? Se ele propôs no primeiro parágrafo, então é porque ele vai responder. É necessário, porém, considerar sempre a capacidade criativa, o livre-arbítrio, o livre exercício da mente ou da liberdade de escolha e a formação cultural do indivíduo, da sociedade em que vive, para analisar estes conceitos sob o ponto de vista imparcial e construir para a consolidação de culturas tão diversas num planeta tão diverso. E aí? Qual é a frase que você vai construir? Vamos pensar primeiro nas ideias desse parágrafo? Olha, ele comenta que antes de eu julgar riqueza ou pobreza social, eu preciso entender que cada pessoa tem uma formação cultural, não é? E tem a liberdade de escolher o que ela quer para ela também. E tem que ser analisado de um ponto de vista imparcial. Eu não posso nem privilegiar este ou aquele. Eu tenho que ser neutro. Ser neutro mesmo, assim, ninguém consegue ser, mas a gente pode fazer esse exercício. Então, a nossa frase ficaria assim: analisar de modo imparcial a formação cultural do indivíduo de sua sociedade. Esse parágrafo, então, mostra como deve ser a análise da cultura de uma sociedade. Próximo parágrafo: a dificuldade resulta do fato de que todas as pessoas são iguais, mas, ao mesmo tempo, tão diferentes no modo de pensar, de agir, de criar, que torna sua convivência um verdadeiro desafio. Principalmente porque, em parte, muitos dos maiores disseminadores da cultura são os menos favorecidos, economicamente e menos reconhecidos. Bom, pensando então nas ideias principais desse parágrafo, vamos pensar o que poderemos escrever, certo? A dificuldade está na convivência de pessoas com mesmos direitos humanos, mas diferentes modos de pensar, certo? Então, o que esse parágrafo faz, né? O que ele está fazendo aí nesse texto? A comunidade social, ela é diversa, tem várias pessoas com diversos pensamentos. E os propagadores da cultura estão em posição de menor prestígio social e econômico, né? Talvez esse texto aqui tenha sido criado para comentar um certo assunto que lá no site não estava sendo mencionado. Bem, lá no parágrafo 4, então, temos o seguinte: é indispensável nos dias de hoje, sobretudo, valorizar mais as diferenças, sem expor ou ferir os indivíduos em seus direitos de igualdade. Como nós poderíamos construir uma frase que sintetize esse parágrafo, que já é curtinho? Vamos lá? A necessidade da valorização da diversidade sem ferir os direitos humanos. Observem que nós usamos palavras que já estão presentes nesse parágrafo e misturamos as nossas próprias palavras, certo? Você pode utilizar isso sem nenhum problema para construir a sua síntese e também as suas respostas. Então, pensando aqui em alguma coisa, parece que lembra um conceito, não é verdade? Muito bem lembrado, é o conceito de alteridade.
quando você reconhece as diferenças, mas você respeita, porque cada pessoa, todas as pessoas, né, têm direitos humanos. Tem inclusive o direito de pensar diferente. Então, né, a nossa atividade vai falar sobre essa crônica e perguntar algumas coisas para nós relacionadas também a esse texto. Vamos lá. Bem, lembra que nós perguntamos, né, nós nos questionamos, mas cadê os personagens dessa crônica? Né? Não é uma crônica literária. E a própria questão já nos diz isso. Observem. Sobre a crônica jornalística apresentada, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O autor comenta sobre como devemos analisar a cultura de uma sociedade. O autor faz isso lá no texto? Sim, ele faz, né? Inclusive, ele nos mostra outros requisitos, né, que precisamos ter. As dificuldades são apresentadas como impossíveis de serem solucionadas? Tem isso lá no texto? Não tem, não. Ele diz que as diferenças são desafios para a convivência, né? Mas que devem ser respeitadas, né? Devem ser respeitadas. As reflexões sobre a sociedade são construídas pelo autor. O autor construiu essa reflexão sobre o modo de conviver das pessoas e a diferença? Né? Sim, ele construiu. O autor considera necessária a valorização da diversidade. Você percebeu isso na crônica? Sim, está presente. Então, observe aí a nossa questão. Resolvida? Respondida? Não, né? Nós precisamos colocar lá nos parênteses, certo? Não esqueça. Então, fica assim, então, a nossa resposta. Atenção quando você for resolver as suas questões, os exercícios aqui do portal, e também aqueles que o seu professor personaliza para você. Te vejo na próxima aula. Tchau!